de Metodologia Científica. Meu nome é Alan José Amaral Ribeiro. Tópico da apresentação. Eu vou falar, esses tópicos vão ser abordados aqui nos slides. Primeiro tópico vai ser o que? Explicação do artigo base. Depois, proposta de pesquisa a partir da leitura do artigo base. Terceiro, apresentação do planejamento para a elaboração da proposta de pesquisa. Temas do artigo base: uma perspectiva sobre a ciência da computação teórica na América Latina. Introdução. Agora eu vou fazer uma breve introdução resumindo basicamente o que o texto está falando. O artigo base nesse caso. Este artigo tem como base celebrar algumas conquistas notáveis da comunidade latino-americana na área da ciência da computação teórica da computação. Áreas de destaque: ciência da computação na América Latina. Vamos citar algumas áreas de destaque da computação teórica na América Latina: teoria e rede dos autônomos, teoria dos grafos, algoritmos distribuído, estrutura combinatória e aleatórias, geometria computacional, a álgebra computacional e geometria algébrica e a criptologia. Teoria e rede dos autônomos. Pesquisa de destaque. Um dos principais investigadores brasileiros nesta área do conhecimento foi Simon sobre a rede dos autônomos, e foi ele que impulsionou aqui no Brasil a pesquisa da teoria e de rede dos autônomos. Já no Chile, vai destacar o trabalho de tese de doutorado sobre a dinâmica de autônomos celulares Eric Goles. Teoria dos grafos. Pesquisa de destaque. O trabalho pioneiro dos parecidos Victor e Jamie da UFRJ. A colaboração de Flávia Bonomo e Maia resultou recentemente em um notável sucesso na teoria da coloração gráfica. Algoritmos. Pesquisa de destaque. A pesquisa de algoritmos na América Latina é particularmente bem sucedida nas áreas de algoritmos de aproximação, algoritmo online e teoria de jogos algoritmos. Marcos Molinari, da PUC Rio, vem explorando conexões entre problemas online, estocástica e aprendizagem online. Algoritmo distribuído. Os principais países que destacam no algoritmo distribuído são México e Chile. O Sérgio e o Armando, ambos são reconhecidos internacionalmente como alguns dos principais especialistas na abordagem topológica na computação distribuída. Estruturas combinatórias e aleatórias. Há uma sólida colaboração entre pesquisadores da Argentina e Uruguai em combinatórias analíticas e análise dinâmica de algoritmos. No Brasil, Yoshiharu e Rob, cuja colaboração primordial é o artigo sobre a estrutura de grafo densos com alto número cromático. Geometria computacional. Pesquisa de destaque. A geometria computacional está presente na América Latina, também no México e mais recentemente no Chile. Principais pesquisas: roteamento em rede sem fio, grafos geométricos em conjunto de pontos coloridos, cascos convexos ortogonais e geometria discreta. A álgebra computacional e a geometria algébrica. Buenos Aires possui um forte grupo de pesquisa em álgebra computacional e geometria algébrica. Principais pesquisas são resolução de sistemas de equações polinomiais e questões de numeração relacionadas. Nessas pesquisas aí das equações polinomiais, do sistema de equações polinomiais, ele tenta achar tanta resposta nos conjuntos dos números reais como em complexo. A minha inspiração foi a partir daí, mas sendo que eu vou só trabalhar com soluções reais, não soluções complexas. Criptologia. Pesquisa de destaque. Os principais grupos de pesquisa de criptográfica latino-americana estão concentrados no Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai. O trabalho pioneiro sobre a criptografia de Paulo Barreto culminou com a descoberta das curvas elípticas Barreto-Naerin. Alfredo trabalhou na criptoanálise de documentos históricos uruguaios
e em construções combinatórias de funções criptográficas booleana. Proposta de pesquisa a partir da leitura do artigo base. A partir da leitura do artigo base, a minha proposta de pesquisa foi o uso de métodos computacionais nas soluções de sistemas de equações lineares e não lineares polinomiais reais. Ou seja, a minha inspiração foi no trabalho de álgebra computacional, na qual, ali como eu já comentei, eles baseiam em sistemas de equações polinomiais, tanto reais quanto complexos. Nesse caso, eu vou dar mais foco só nas soluções reais. Proposta de pesquisa a partir da leitura do artigo base. Qual o objetivo do tema? Por que da escolha e minhas motivações pelo tema? Quais vão ser os meus referenciais teóricos? Vamos lá, vamos por parte. Eu escolhi esse tema pois é algo muito aplicado e usado nos outros ramos do conhecimento humano, como biologia, física, química, engenharias, e pode ser muito útil fora do meio acadêmico. Ou seja, em problemas que principalmente física, química, biologia, tem muitas modelagens matemáticas e na maioria das vezes caem em sistemas de equações tanto lineares como não lineares. Ou seja, e tem algumas que são difíceis de achar soluções pelo escrever no papel. Aí o método computacional, ou seja, usar um algoritmo que calcule aquele sistema, é muito útil para esse tipo de sistema de equações lineares, na qual a calcular a solução é complexa e difícil. A minha motivação, porque é algo interessante que eu gostaria de me aprofundar no conhecimento. E meus referenciais, basicamente, teórico, vai ser citações e teses e livros básicos que eu já selecionei, mas é que eu vou abordar mais lá na frente. Apresentação do planejamento para a elaboração da proposta de pesquisa. Vou dividir a apresentação do planejamento nos seguintes tópicos: estruturação das sessões, objetivo de cada sessão, dificuldades, desafios e limitações, e conclusão da apresentação. Estruturação das sessões vai ser dividida na seguinte parte: introdução, base teórica e trabalho relacionado, detalhamento da proposta, objetivo e metodologia, considerações finais e referências. Então, comentar rapidamente como é que vai ser o meu trabalho em si. Vamos lá. Ele será dividido em duas grandes partes, na qual trabalharei com definições, teoremas e demonstrações matemáticas e como aplicar esses conceitos na computação usando as seguintes linguagens de programação: MATLAB e C, que ao meu ver são linguagens fáceis de implementação, principalmente o MATLAB. Trabalharei com alguns exemplos do dia a dia de equações lineares ou não lineares, mostrando a sua importância no mundo científico e no dia a dia de um cidadão. Além disso, a cada método citado escreverei com minhas próprias palavras, tentando ser claro e objetivo nas definições dos conceitos de matemática e como funciona a lógica de programação feita. A princípio, falarei primeiro de equações lineares, pois a solução é bem mais simples de entender e os conceitos matemáticos são menos abstratos comparados com o sistema de equações não lineares. E cada método computacional usado, mostrarei as suas vantagens e desvantagens de tais métodos usados na resolução de sistemas de equações lineares e não lineares. Objetivo de cada sessão. Quais são os objetivos de cada sessão? Vai usar qual é a referência para a minha pesquisa? Vai usar alguma linguagem de programação? Vai trabalhar com fórmulas matemáticas? Como eu já citei anteriormente, as sessões vão ser divididas basicamente naquilo que eu comentei no slide anterior. Já a minha referência para a pesquisa basicamente vai ser teses de dissertações que eu já peguei, já selecionei, e alguns livros que eu já usei, que eu usei em algumas matérias que eu já usei em algumas matérias, ou seja, já tenho
eu já sei mais ou menos o que cada livro está falando, a linguagem, como como cada um, como é o foco de cada um. E como eu já citei anteriormente, duas linguagens que eu vou usar vai ser o MATLAB e o C para implementação, para implementar os algoritmos. Somente o MATLAB, que ao meu ver é um pouco mais simples de fazer essas implementações. Quanto ao formalismo, não tem como escapar, porque o método computacional é tipo uma aplicação direta dos conceitos, dos teoremas matemáticos. Se eu não mostrar essa parte, ou deixar não mostrar detalhadamente e bem explicado, vai ser difícil de entender a implementação, tanto em C quanto no MATLAB. Materiais de referência para o meu trabalho. Eu dividi em dois grandes partes. Teses e dissertações são 4 e livros, que são 5. Que eu já até selecionei e já tô lendo, principalmente as teses e dissertações que na teoria não usei na graduação, então eu preciso dar uma leitura, mas eu já dei uma leitura e gostei muito desses daqui. Não quer dizer que eu vou ficar só fechado nesses daqui, nessa extensão. Pode ser que, se eu achar que está faltando algum detalhe, pesquise mais. Mas a princípio vai ser esses daqui. O primeiro vai ser a resolução do sistema de equações lineares através de métodos de decomposição de domínio. Do autor Martinotto, André Luiz. Muito bom. Gostei muito da abordagem dele. Implementação de métodos interativos e computacionais para a resolução de sistemas de equações lineares. Estudo aplicado. Autor Jerônimo Júnior Alterno. Basicamente, esse aqui é uma ótima tese, porque ele tem muito a ver com o que eu vou trabalhar. Método interativo para problemas não lineares. Autor Eliane Alves de Souza. Tipo, um complementa o outro. O primeiro é para equações lineares, o outro é não lineares. Ou seja, eu vou complementar porque eu quero trabalhar com os dois. E ambos trabalham com soluções reais. Aceleração de método interativo para a solução de sistemas lineares. Avaliação crítica. Autor Carlos Vinícius das Costa. Essa tese aqui, ele faz algumas comparações dizendo os pontos positivos de cada interação. Pontos positivo e negativo de cada interação. Que vai ser que eu também vou abordar no meu trabalho. Os livros. Esses dois primeiros livros aqui de cálculo numérico eu usei quando fiz cálculo numérico. Os outros 3, somente o de álgebra linear, vai ser mais para eu trabalhar com formalismo matemático, que eu também usei na graduação. Já o último é só para consulta, se eu tiver alguma dúvida, que também é um bom livro, uma dúvida em relação à sintaxe da linguagem MATLAB, eu usarei ele. Dificuldades, desafios e limitações. Vou citar algumas dificuldades, desafios e limitações que provavelmente eu vou enfrentar ou que já estou enfrentando. Uma limitação que eu vou enfrentar é o pouco tempo que eu vou ter para ler outras teses de dissertação. O desafio que eu vou enfrentar, como eu vou transmitir os conceitos abstratos da matemática que sejam entendidos para quem não tem muita familiaridade com demonstrações e enunciados matemáticos. Já com relação à dificuldade, a forma de como eu vou selecionar os materiais que eu vou usar para a minha pesquisa e, consequentemente, para o meu trabalho. Na teoria, essa última parte aí eu já selecionei, porque eu já separei o material. Mas a princípio, eu já botei esse item porque realmente uso certa dificuldade, já para selecionar os trabalhos. Em geral, são os 3 itens que eu achei importante mencionar de dificuldades, desafios e limitações. Já estou enfrentando ou que já enfrentei. Conclusão da apresentação. Apesar das muitas dificuldades e muitos desafios que eu vou enfrentar para fazer este trabalho, tenho certeza que vai ser muito útil para o meu crescimento e o meu pensamento no meio acadêmico, principalmente para quem não tem tanta familiaridade com LaTeX e o contexto acadêmico.